Olá, crianças do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá, vamos continuar aí estudando um pouquinho sobre estática. E o conteúdo da aula de hoje é torque, ou podemos chamar também de momento da força. Primeiro, vamos então definir o que seria esse torque ou esse momento da força. Torque ele é definido como a tendência ou a capacidade de uma força gerar rotação em um corpo extenso. Então, muita atenção. Agora, nós já paramos de falar sobre pontos materiais, estamos estudando sobre corpos extensos, aqueles corpos que as dimensões não são desprezíveis. E a gente precisa falar sobre rotação desses corpos ao redor de um ponto fixo. Então, vamos imaginar, por exemplo, aqui eu tenho um parafuso, né? Um parafuso. Coloquei uma chave e estou precisando girar para abrir ou fechar este parafuso. Então, encaixou aqui a chave, eu vou fazer força deste lado aqui. O que acontece? Primeiro, vamos entender o que é o ponto fixo. Se vocês perceberem, aqui no meio do parafuso não tem giro. Ele não vai se mover. Por mais que ele até gire para cá, esse centro, esse miolinho do parafuso não vai mudar de lugar. Então, é justamente aqui, esta parte que permanece no mesmo lugar, o que nós chamamos de ponto fixo. Então, vou colocar aqui PF, né? Ponto fixo. E aqui eu vou aplicar a minha força. Do ponto que eu aplicar a minha força até aqui a linha em cima do ponto fixo, eu tenho uma distância. Essa distância, ela é chamada de braço da força, que é essa distância da aplicação da força e do ponto fixo. Muito bem, o momento da força, esse cálculo da capacidade que essa força tem de rotacionar esta chave e este parafuso, é calculada pela força, esse torque, né? Esse momento, esse torque, representados pela letra M, são calculados pela força multiplicado por essa distância. Então, força em newtons, distância em metros, o torque, a unidade de medida, é newtons vezes metros. Então, percebam que sempre que eu estiver falando de corpos extensos, e que esse corpo extenso tiver um ponto fixo ou mais, eu estarei falando também de torque, da rotação deste corpo, da capacidade que esta força que está sendo aplicada aqui tem de rotacionar este corpo. Bom, vamos pensar um pouco em sentido aí. Por quê? Porque agora, para que um corpo permaneça estático, os momentos das forças ou torques devem se anular. De que maneira? Pensa aqui. Tenho aqui meu ponto fixo, aqui nessa bolinha, aqui onde está tracejadinho em marrom é o meu ponto fixo, e aqui na ponta em preto eu tenho a minha força. Em laranja é a distância entre eles. Se for considerar a rotação desta força, percebam que ela está rotacionando esta barra, ou este corpo, no sentido horário. Tá vendo aqui o tracejadinho em verde? Então, ela está rotacionando no sentido horário. Já nesta outra, a força que está ao contrário, está rotacionando esse meu corpo no sentido anti-horário. Nós vamos considerar todo torque no sentido horário como negativo e todo torque no sentido anti-horário como positivo. Tudo bem? Vocês já vão entender aqui por que é importante esses sinais.
E outra observação importante que eu já falei é que esta distância, o braço da força, ele é calculado pela distância entre a força e o ponto fixo. Pensando, por exemplo, numa gangorra. A gangorra tem aqui no meio aquele pezinho, onde essa barra ela é presa. Se eu for pensar que é justamente esse pezinho que não se move, então é aqui a linha do meu ponto fixo. É aqui, é com essa referência a distância que eu vou calcular. Muito bem. Só que pode acontecer dessa força não ser aplicada perpendicularmente a essa distância. Então, deixa eu fazer aqui com outra cor. Acho que o verde eu não usei. Antes, nós estávamos falando deste tipo de força, que é uma força que é aplicada perpendicularmente. Aqui é a minha linha da distância. Pode acontecer que a força agora, que está aqui em preto, não seja aplicada perpendicularmente. Ela tem um ângulo, ela tem uma angulação. Caso a força seja aplicada desta maneira, eu vou ser obrigado a adicionar uma nova informação à minha fórmula, que é o seno deste ângulo. Então, caso essa força tenha alguma angulação específica, eu vou calcular o torque ou o momento da força M como força vezes a distância vezes o seno aí do meu ângulo. Tudo bem? Vamos dar alguns exemplos aqui, então. Tenho aqui uma gangorra, tenho um corpo A e tenho um corpo B. Aqui no pezinho da gangorra eu tenho meu ponto fixo e as minhas distâncias ditas aqui do lado. Eu sei que a massa de A é 2 kg e eu quero saber a massa de B para que isso permaneça em equilíbrio. Permaneça estático. Sei que a distância de A é 5 metros e que a distância de B é 2 metros. Bom, acabei de falar para vocês que para que este corpo extenso esteja estático, os momentos das forças têm que se anular. Ou seja, o momento de A mais o momento de B tem que dar 0. Bom, muito bem. O que eu tenho aqui, então? O A, ele tem um peso, certo? Tá aqui, ó, peso de A. Esse peso de A, eu sei que é 20 newtons. O B tem um peso aqui, que eu não sei, porque eu não sei a massa, eu quero descobrir. Então, eu vou manter como peso de B. O que é importante que eu perceba? O peso de B, ele é negativo, porque ele está girando em sentido horário. O de A é positivo, porque está no sentido anti-horário. Então, vamos jogar aqui na fórmula, então. Então, o torque de A. O que é o torque de A? É o peso de A, né? Aí, essa força que tem no A, que é o peso de A, vezes a distância até o ponto fixo. 5 metros. Mais o torque de B é o peso de B que eu quero descobrir, vezes a distância até o ponto fixo, que é 2 metros. Eu sei que o peso de A é 20 newtons. Então, 20 vezes 5, mais o peso de B, vezes 2, tem que ser 0. Vamos continuar aqui, então. 20 vezes 5 é 100. Vezes mais 2 vezes o peso de B é igual a 0. O 100 passa aqui para o outro lado. 2 peso de B é igual a menos 100. 2 passa dividindo, eu sei que o peso de B é menos 100 sobre 2, então o peso de B é 50 newtons.
Pronto, descobri o meu peso. Na verdade é menos 50, né? Vamos conservar o sinal. Então eu sei que esse meu peso de B é menos 50 newtons. O que, ó, confere, o B é negativo. Se o peso de B aqui é menos 50 newtons, então a massa dele, utilizando a gravidade como 10, só pode ser de 5 quilogramas. Este é apenas um exemplo, tá, gente? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas rotações, né? Duas tendências de rotação, ou duas capacidades de rotação que estão se anulando. Então, a soma dos momentos é zero. Vamos dar outro exemplo. Tenho aqui a parede, aqui uma barra e aqui uma corda segurando. E aqui eu tenho um pezinho, né? Um cubo, um bloco, alguma coisa. O enunciado me disse que esse peso tem 10 newtons. Muito bem. O que acontece aqui é o seguinte. O meu ponto fixo é justamente a minha parede. Esse daqui é o meu ponto fixo. É o ponto aonde tanto a corda quanto a barra estão aqui, ó, se fixando na parede. Muito bem, o que vai acontecer? Eu tenho duas forças aqui. O peso forçando para girar no sentido horário, então ele é positivo, ele é negativo. E a tração forçando para girar no sentido anti-horário, então ela é positiva. Então aqui, torque. O torque do peso é o peso vezes a distância até a parede. E aqui tá falando que a distância até a parede é meio metro. Então vamos lá, ó. Momento do peso é o peso de 10 newtons vezes essa distância que é meio. 10 vezes meio vai dar 5 newtons. Agora vamos para o momento da tração. Então, o momento da tração é a tração vezes a distância daqui, ó, da onde ela se liga na barra até a parede, que é 1 metro, vezes o seno de 30, que é meio. Vamos jogar na fórmula agora. Eu sei que quando eu somar os momentos tem que dar zero. Muito bem. Então, o momento do P, né? O torque do peso é 5. Aqui eu tenho o torque da tração, que é tração, vezes meio. O 5 passa para o outro lado, então aqui fica tração sobre 2 é igual a menos 5. Essa tração é menos 5 vezes 2. Esta tração é de menos 10 newtons. Ah, professor, por que menos 10 newtons? Porque aqui eu deixei o peso positivo mesmo. Mas eu posso muito bem inverter. Aqui fica menos 5. Aqui vai ficar 10. O que importa é que horário tem que ser um sinal, anti-horário tem que ser outro sinal. E a minha tração, eu descobri o valor aqui, que é de 10 newtons. E eu tenho mais uma observação. Por quê? Pode ser que alguém lembre do começo do semestre, quando a gente estudou o trabalho. E nós vimos que trabalho é força vezes a distância. E hoje nós estamos vendo o torque ou momento da força, que é força vezes a distância. Ah, professor, é igual? Não. Por quê? Primeiro, o trabalho, eu estou tratando de deslocamento de pontos materiais. Em torque, eu estou tratando de rotação de corpos extensos. Então, por mais que a fórmula seja assim a mesma, eu não tenho as mesmas grandezas.
Tanto que vocês podem lembrar que a unidade de medida de trabalho é joule e a unidade de medida de torque é newtons vezes metros. Coisas bem diferentes. Apenas a fórmula é a mesma. Crianças, quero que vocês treinem agora para na próxima aula a gente tirar dúvidas, corrigir. Quero todas as anotações desta aula no caderno, é indispensável. E para casa vocês vão fazer os exercícios 9, 12, 16 e 19, aí 4 exercíciozinhos, que estão entre as páginas 40 e 43 do capítulo 11. Amores da minha vida, por hoje é só. Bons estudos, um beijo no coração e tchau, tchau.